Página 154. Observe o quadro e encontre as linhas que estão erradas. Justifique sua resposta. Então, criança, aqui nós temos todos os termos da divisão, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto. Como saber se essas operações estão corretas? Se todas estão corretas ou se há alguma errada? Você aprendeu que o dividendo, ele é o resultado do seguinte cálculo: divisor vezes quociente mais o resto. Então, você faz esse cálculo e aí você olha para o dividendo. Será que ele está correto? Verifique aí. Então, novamente, né, multiplica mais, observando que... Então, você faz aí a multiplicação de todas. Uma observação que nós podemos fazer em relação a esse resto aqui. Observe que o divisor é 11 e o resto aqui é 20. Como falei anteriormente, o resto nunca pode ser maior que o divisor. No caso aqui, com o divisor 11, o maior resto deveria ser qual número, crianças? O 10, um número a menos que o divisor, certo? Então, essa conta, só em você olhar para esse resto, você já sabe que está errada. Então, vamos conferindo aí todas as respostas. A primeira e a terceira linha estão erradas, porque desobedecem à regra, dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e adicionado ao resto. E a quarta linha está errada porque o resto está maior que o divisor, certo? Vamos conferindo aí. Ainda na página 154, efetue mentalmente as divisões por 10, 100, 1000 e registre os resultados conforme o exemplo. Então, vamos lembrar. Divisão por 10, 100, 1000, cortamos no dividendo a mesma quantidade de zeros que há no divisor. Você já aprendeu, nós já estudamos sobre isso. Então, se eu estou dividindo por 10, 10 tem um zero. Meu dividendo também tem, então eu corto de ambos os termos e o resultado é 63, tá? Então, 630 dividido por 10 é 63. Que a divisão por 100, eu tenho 2 zeros no 100. Se eu tenho esses 2 zeros no dividendo, eu corto e o resultado fica 224. Divisão por 1000, tenho 3 zeros. Se no meu dividendo eu tenho esses 3 zeros, então eu corto de ambos os números e minha resposta é 873. Pronto, não tem nada difícil, vamos conferindo aí, tenho certeza que você acertou todos estes cálculos. Página 155, quarta questão. No estoque de uma distribuidora havia 12.344 garrafas de suco de uva. Carlos ficou encarregado de organizar essas garrafas em recipientes. Cada recipiente tem a capacidade para 24 garrafas. Qual é o número total de recipientes necessários? Sobram garrafas? Então, uma continha básica de dividir. Você monta pelo algoritmo usual, responde. E agora nós já vamos conferir o resultado, certo? Que o total de recipientes é 514 e sobram 8 garrafas. Quinta questão. Luciane precisava fazer uma retirada de R$ 7.200 no banco. O caixa perguntou a ela se queria notas de R$ 50 ou de R$ 100. Ela disse que queria a metade do dinheiro em notas de R$ 100 e a outra metade em notas de R$ 50. Quantas cédulas de 100 e de 50 reais ela deve receber? Nesse problema, criança, o primeiro passo, quando nós falamos de metade, nós estamos falando de divisão por 2, certo? Então, R$ 7.200 dividido por 2. Ao dividir por 2, nós temos as metades, que é de R$ 3.600 cada metade. Então, pegamos a primeira metade e dividimos por 100, porque ela queria cédulas de 100. Então,
ela vai ter 36 cédulas de 100. Agora pega 3.600 e divide por 50. Se não souber de cabeça a continha, monta a conta ao lado. E aí já temos a resposta que é 72, certo? Então, ela vai receber 36 cédulas de R$100 e 72 cédulas de R$50. Continuando, a sexta questão. Pensando na atividade anterior, responda: quantas cédulas de 100 e de 50 seriam entregues a Luciane se ela pedisse para receber a mesma quantidade de cédulas de 100 e de 50? Crianças, esse probleminha ele é respondido através de uma procura, tá? Eu vou lhe ensinar aqui o passo a passo dessa procura por um número que possa dar iguais as quantidades de cédulas de 100 e de 50, sendo que o total corresponde a 7.200, tá? Então, vamos analisar aqui. Veja. Então, na questão anterior, nós vimos que ela iria receber 36 cédulas de R$100 e 72 cédulas de 50. Então, são duas quantidades diferentes, certo? Observe que para me ter uma cédula de 100, eu preciso de duas de 50, certo? Então, esse grupo aqui, ele representa o dobro desse aqui, certo? Então, com esse raciocínio, nós vamos encontrar um número que divida as duas quantidades. Observe o seguinte, 36 é um número pequeno, então ele precisa aumentar. 72 é um número grande, então ele precisa diminuir até que as duas quantidades se encontrem, certo? Mas pense o seguinte, como este grupo ele corresponde ao dobro desse primeiro grupo, nós vamos, com essa lógica, encontrar números que vá dividindo esses valores, certo? Então, observe. 36 para 40, aumentou quanto? 4. Então, esse grupo vai diminuir. Então, se ele representa o dobro do outro, então ele vai diminuir o dobro do que está diminuindo nessa coluna. Então, se eu aumentei 4, quem é o dobro de 4? 8. Então, ele vai baixar 8, que dá 64, tá? Ainda são números distantes. Observe que 4.000 mais 3.200 é 7.200, viu? Todo o tempo vai dando certinho o cálculo. Do 40 para o 45, aumentou 5. Quem é o dobro de 5? 10. Então, nesse grupo, eu vou baixar 10, que dá 54. Olha. Está se aproximando das quantidades, certo? Se você somar 4.500 com 2.700, vai dar exatamente 7.200. Olha que coisa interessante. Então, vamos lá. 45 mais quanto que deu 48? Mais 3. Quem é o dobro de 3? 6. Então, aqui baixou 6. Então, aqui eu encontrei o 48, que é exatamente a mesma quantidade já encontrada aqui. Certo, crianças? Se você somar 4.800 com 2.400, dá exatamente 7.200. Então, a Luciana, ela receberia 48 cédulas de R$100 e 48 cédulas de R$50, que dá um total de R$7.200, certo? Continuando na página 155, a sétima questão. Em seu caderno, elabore uma situação parecida com a anterior, porém, com as notas de R$5 e de R$20. Depois, apresente aos colegas o enunciado que você criou e a solução. Se você criou um probleminha e encontrou um resultado semelhante à sexta questão, ótimo, tá? Quem não fez, observe aqui um cálculo que eu fiz. Eu fiz assim. Lídia quer trocar R$1.200 em cédulas de 5 e de R$20 para passar troco em seu comércio, tá? Ela é comerciante.
Se ela receber a mesma quantidade de cédulas de 5 e de 10 reais, quantas cédulas receberá de cada valor? Então, a mesma lógica do probleminha anterior. Então, como responder isso aqui? Observe como eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro passo, dividir 1.200 pela metade. Quanto é 1.200 dividido por 2? 600, né? Então, dividir 600 por nota de 20 dá 30 reais, 30 cédulas. 30 cédulas de 20 reais dá 600 reais. 600 reais dividido em notas de 5 dá 120 cédulas de 5 reais, certo? Então, observe que o 30 é um número pequeno, 120 é um número grande. Então, essa coluna vai aumentar e essa vai diminuir até chegarmos a um número igual nas duas quantidades. Antes de fazer essa procura, nós analisamos o seguinte. Vamos ver aqui o que o 120 é em relação a 30, crianças. 120 é 4 vezes mais que o 30. 120 é o quádruplo do 30, certo? Então, com essa lógica, nós vamos aumentando e diminuindo aqui, certo? Considerando o que o 120 representa em relação ao 30. Então, vamos lá. Eu aumentei para o 34. Eu aumentei quanto? 4. Quem é o quádruplo do 4? É o 16. Então, 120 menos 16, 104. Se você somar 680 mais 520, dá 1.200, tá? Aí, agora eu aumentei para o 38. Aumentou quanto? Mais 4. Quem é o quádruplo do 4? 16. Então, aqui eu vou baixar 16 novamente. Então, 104 menos 16 dá 88, certo? 760 mais 440 é 1.200. Baixei mais 4, aumentei mais 4. Quádruplo do 4, 16. Diminuí 16 aqui. Então, encontrei o 42 lá e o 72 aqui. Some essas duas quantias que você vai ver que é exatamente R$ 1.200. Aumentei mais 4. Quádruplo do 4, 16. Diminuí mais 16, que dá 56. Veja que os valores estão se aproximando. Soma 920 com 280, dá R$ 1.200. Isso é muito interessante. Agora, eu baixei só 2. Aliás, aumentei mais 2. Quem é o quádruplo do 2? Ou seja, 4 vezes o 2. 8. Então, aqui eu baixo 8, que dá 48. Encontrei o número? Encontrei o número. Olha só, a mesma quantidade, certo? E se você somar 960 com 240, quanto vai dar? R$ 1.200. Então, crianças, um probleminha bastante interessante, tá? Você pode estar olhando mais de uma vez e, com certeza, isso acrescenta muito ao seu conhecimento.